Olá, meus amigos, e que Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito que ressuscita os mortos, o Espírito Santo que dá vida, sabor à vida, o Espírito guia, que dirige, que conduz os pensamentos de acordo com a vontade dele. O Espírito Santo. Eu creio que não há nada mais glorioso, poderoso, rico, eterno, porque é eterno. O Espírito Santo é eterno. Não é por uma vida de 50, 100 ou 150 anos, não. É por toda a eternidade. Quando o Espírito Santo desce sobre alguém, esse alguém é uma nova criatura. Ela deixa de ser aquela criatura sofrida, deixa de ser aquela criatura desprezível, deixa de ser aquela criatura antiga, má, cruel, egoísta, pecadora. Ela deixa de ser o que ela era, porque ele transforma o nosso interior, de forma que o nosso exterior reflete isso. É muito glorioso. Quisera eu ter palavras para convencê-los a pagar o preço que for necessário para receber o Espírito Santo. Não existe nada mais glorioso neste mundo. Mas, é claro, que tudo que é muito precioso, tudo que é muito valioso, tudo que é especialmente eterno, precisa ser conquistado por cada um de nós. Graças a Deus, eu o conquistei quando eu tinha 19 anos, na flor da idade. Foi a coisa mais gloriosa que aconteceu na minha vida. Olha que eu vou fazer 81 anos. Então, são 81 anos praticamente vividos. E em todos estes anos, eu nunca tive um prazer, uma satisfação, uma alegria, um gozo na alma, tal como quando eu recebi o Espírito Santo. 19 anos. Eu não me esqueço. Eu não me esqueço. Isso, amiga e meu caro amigo, mudou a minha cabeça, mudou meus pensamentos, mudou o meu coração, mudou todo o meu interior. Eu era uma pessoa fraca, débil, complexada, geniosa. Meu temperamento era muito ruim. Eu era uma pessoa, digamos assim, da pá virada. Mas quando eu conheci Jesus através do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é quem revela, quem apresenta
Jesus para nós. Quando aconteceu, e eu não me esqueço, isso aconteceu numa noite de quarta-feira, na Associação Brasileira de Imprensa. Ali reuníamos às quartas e aos domingos na ABI, no centro da cidade do Rio de Janeiro. Numa quarta-feira. Olha, foi algo assim inusitado. Porque quando eu o recebi, a alegria que inundou o meu ser foi tão grande, que ela não sai, nunca mais saiu. E essa é a alegria que a gente tem de passar para vocês e querer para vocês. Mas nem todos, infelizmente, nem todos estão dispostos a pagar o preço. E o preço que eu paguei foi ter entregue a minha alma, o meu coração, a minha mente, os meus pensamentos, a minha vida por inteira para o Senhor Jesus. Veja só, Deus fala para todos os que têm ouvidos para ouvir. Ele não fala só para um povo escolhido, não. Ele fala para todas as pessoas que têm ouvidos para ouvi-lo. Porque nem todos têm ouvidos para ouvi-lo. Têm ouvidos para ouvir tudo, menos o que ele tem a falar. Mas veja o que Deus fala na sua santa palavra. Inclusive, eu vou aqui colocar o texto para você ler comigo também. Vamos ver aqui se a gente consegue sintonizar legal. Vamos ver, está aqui escrito. Ele diz assim, no versículo 31. Aliás, no versículo 30. Ele diz assim, Deus fala assim, olha, portanto, eu vos julgarei cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. Isso Deus estava se referindo ao povo de Israel. Diz o Senhor Deus, tornai-vos e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. O que significa dizer que quando a pessoa se torna para Deus, se converte, muda a sua maneira de ser, quando ela deixa o que é errado na sua vida, quando ela abre mão das mentiras, dos enganos, das promiscuidades, quando ela abre mão das más companhias, isso mesmo. Quando ela se converte, é isso aí. Se converter a Deus significa se converter à palavra dele, os conselhos dele. Então, quando a pessoa se converte, ela deixa de satisfazer o seu próprio coração, suas vontades, suas paixões, e ela passa a pensar como Deus pensa. Por isso ele diz, tornai-vos e convertei-vos
de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Quer dizer, o pecado que você estava vivendo ou que tem vivido não vai servir de tropeço para que você não receba o Espírito Santo. Ele diz: lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes. Quer dizer, deixa as transgressões, os pecados. Fazei-vos um coração novo. Mas como eu posso fazer um coração novo, meu Deus? Fazer o coração novo é você deixar de sentir o que esse mundo oferece, ter prazer com o que o mundo oferece. Você passa a ter prazer em ouvir a palavra de Deus. Fazei-vos um coração novo e um espírito novo. Um espírito novo é uma mente nova, um pensamento novo. Não, isso que eu estou pensando, que eu tenho pensado é errado. Não, eu vou pensar de acordo com a palavra de Deus. Quer dizer, quando a pessoa faz um coração novo e um espírito novo, ela muda os seus sentimentos com respeito ao mundo, ao pecado. Ela muda os seus pensamentos com respeito ao mundo, ao pecado. Ele diz: lançai de vós, quer dizer, tirai fora todas as vossas transgressões com que transgredistes, e fazei-vos um coração novo, um espírito novo. Pois, por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Quer dizer, Deus não pede a gente nada que a gente não possa fazer. O que Ele pede não é impossível. Se Ele pede, é porque nós podemos atender. Se Ele fala para a gente lançar fora as nossas transgressões, mudar os sentimentos do coração com respeito ao que é errado, mudar o pensamento com respeito às mentiras, aos enganos, às ilusões, e pensar de acordo com a verdade, de acordo com a sinceridade, de acordo com o que é digno. Quando a pessoa dá uma guinada de 180 graus na sua vida, ela se volta para Deus. Isso é se voltar para Deus. E quando ela se volta para Deus, Deus se volta para ela. É isso. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros. Quer dizer, primeiro nós temos que nos voltar para Ele. E então Ele se voltará para nós. Então, Deus permite que nós passemos por problemas, dificuldades, tribulações, lutas, porque Ele não quer que a gente tenha uma fé fútil, uma fé emotiva. Ele quer que a nossa fé esteja fundamentada, alicerçada na sua santa palavra. Então, quando uma pessoa decide obedecer a palavra de Deus, ela decide aqui na cabeça. Não é uma questão de sentir ou não, é decisão. Quando a pessoa decide se voltar para Deus, isso ela pode fazer. Todos podem fazer. Todas as pessoas podem fazer. Tanto o bandido quanto o mocinho. Tanto o mal quanto o bom. Todos podem obedecer. Todos
podem se voltar para Ele. E quando a pessoa se volta para Ele, Ele se volta para ela. Essa é a razão do jejum de Daniel, que vai começar agora no dia 10, quarta-feira. Na quarta-feira, inclusive, nós vamos fazer um estudo do que diz o Espírito Santo. O que diz o Espírito Santo a partir desta quarta-feira. Então, é isso, amiga e amigo. Deus não pede nada que nós não possamos atendê-lo. Deus não é louco. Como é que ele vai me pedir uma coisa que eu não posso dar? Não é? Pois é. Ele só quer que você se volte para ele. Você dá um passo na direção dele, ele vem correndo na sua direção. É isso. Um passo que você dá na direção dele, ele vem correndo na sua direção. Só pelo fato de você se voltar para ele, ele vem correndo para você. Ele enche você do Espírito Santo. Então, quando a pessoa se esmera mesmo em buscar o Espírito Santo, em fazer um jejum de informações, de entretenimento, de esporte, de tudo, deixa tudo para trás. Deixa tudo para trás. E se volta para ele, os seus pensamentos para ele, os seus sentimentos para ele. Ele vê, obviamente, quem está realmente fazendo a coisa certa. Ele vê se a pessoa está buscando de todo o coração ou não. E aqueles que estão buscando de todo o coração, estes são contemplados com o Espírito de Deus, o mesmo Espírito que gerou Jesus. Ele vai gerar a você uma nova criatura. O mesmo Espírito que desceu sobre a cabeça de Jesus em forma de pomba, quando ele foi batizado nas águas. O mesmo Espírito que desceu sobre ele e o ressuscitou dos mortos. Esse Espírito quer habitar em você, mas você tem que mostrar interesse em desejá-lo. Porque o Espírito Santo não vem, ele não entra na vida de ninguém sem ser convidado, sem a pessoa realmente esboçar, no mínimo, um grande desejo de conhecê-lo. Então, minha amiga e meu caro amigo, o que Deus oferece é para todos, não é só para os filhos de Israel, não, é para todos. Todos os que têm ouvidos para dar ouvidos, atenção às suas palavras. Se você dá ouvidos e você faz a sua parte, então Deus vai fazer a parte dele. Deus não é mágico. Deus não trabalha na base da sorte. Deus trabalha com a palavra dele, com a promessa dele. Se você deseja ter um casamento com Deus, uma aliança com Deus, isso mesmo, você tem que querer de todo o seu coração, com todas as suas forças, de todos os seus sentimentos, de todo o seu intelecto. Quando você se volta para ele, não importa o que você fez de errado até então. Você pode ter sido a maior pecadora na face da terra, a pessoa mais cruel na face da terra. Mas, se você se voltar para ele, conforme ele convida, então ele vai se voltar para você. Você não precisa merecer. Você não precisa ficar preocupado com as suas iniquidades. Ah, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, o diabo sopra. O diabo, quem diz assim, quem é você para buscar o Espírito Santo? E você fez isso, você fez aquilo. Lembra ontem? Você fez aquilo, eu fiz aquilo outro. Não se preocupe com essa voz que acusa, que não quer que você tenha fé para ter um encontro com Deus.
Apenas obedeça. Você obedecer é o importante. A partir do momento que você obedece, é isso. Fé não é de qualidade no som por causa da internet, bom, seja lá como for. Deus, amiga e amigo, não exige perfeição da nossa parte. Até porque se ele buscar perfeição, ele não vai encontrar ninguém. Só Jesus foi perfeito. Mas o que ele busca são pessoas interessadas em receber o Espírito dele. Quando você recebe o Espírito Santo, ele te dá um novo coração, quer dizer, um sentimento puro, verdadeiro, um sentimento de criança inocente. Quando você recebe o Espírito Santo, ele não só te dá um coração novo, quer dizer, um sentimento novo, mas como também te dá um pensamento novo. Sua cabeça, suas ideias, tudo muda na sua vida. Você passa a ter a visão de Deus neste mundo. E quando você tem a visão de Deus neste mundo, aí ninguém pode mais segurar você. Foi o que aconteceu comigo. Quem era eu? Quem era eu? Eu era um fraco, débil, cheio de complexos, cheio de eu mesmo, de mim mesmo, genioso, temperamental. Eu era um lixo de gente. Mas quando eu recebi o Espírito de Deus, mudou a minha vida. Graças a Deus. E pelo testemunho nosso, tem mudado a vida de muitas pessoas por esse mundo afora. Quer dizer, Deus honra os que o honram. Deus honra os que o honram. Se você honrá-lo, ele vai honrar você. Se você não honrá-lo, esquece. Não vai acontecer nada. Entendeu? Graças a Deus. Não se esqueça disso. Você pode. Todos podem. Talvez você me ouve de dentro de uma prisão. Você fez mal, você matou, você fez isso, você estuprou, você roubou, você foi cruel mesmo. E o diabo falava para você, não tem mais jeito. Tem sim, a palavra de Deus diz que tem sim. Que maravilha, né? Deus diz tem sim. Deus diz que tem jeito para você sim. Lembra do ladrão na cruz? Jesus foi crucificado entre dois ladrões. Em princípio, os dois falaram mal de Jesus. Olha, você não salvou os outros, salva a ti mesmo. E a nós também. Então eles começaram a fazer piada com Jesus. E Jesus ficou calado. Mas quando as horas passaram, um deles notou que Jesus realmente era de Deus. Um deles viu a diferença entre Jesus e ele. E então ele fez o seu último pedido a Jesus. Senhor, quando estiveres no paraíso, lembra-te de mim. E na mesma hora, instantaneamente, Jesus respondeu dizendo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia. Então, você que está na cadeia, destinado a 10, 15, 20, 30 anos, não importa. Ele, Deus, aceita você do jeito que você está. Mas isso você que tem que tomar decisão. Porque a sua vida é sua, ele deu a você, então
Só você pode decidir segui-lo ou não, entregar o seu coração ou não. Só você pode fazer isso. Tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta, dando continuidade a essa palavra. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros. Que Deus abençoe a todos vocês e os seus respectivos familiares. Graças a Deus.